Trump condenou o líder republicano Mitch McConnell e pediu aos republicanos que o removessem como líder do partido. E o Wall Street Journal publicou uma história sobre uma oferta pública inicial do N Group de Jack Ma, que acabou sendo cancelada por Xi Jinping. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. O ex-presidente Donald Trump declarou na terça-feira que o Partido Republicano nunca mais será respeitado ou forte com líderes políticos como o senador Mitch McConnell no comando. Trump então apontou 3 inadequações de McConnell como líder do Partido Republicano. Trump afirmou que a dedicação de McConnell aos negócios, como sempre, por meio de políticas de status quo, juntamente com sua falta de visão política, sabedoria, habilidade e personalidade, o levou rapidamente de líder da maioria para líder da minoria, e isso só vai piorar. Trump também afirmou que McConnell estava sendo interpretado pelos democratas e que sua agenda é um cinturão, uma rota primeiro, não América primeiro. Trump também disse: meu único pesar é que McConnell implorou por meu forte apoio e endosso perante o grande povo de Kentucky nas eleições de 2020 e eu dei a ele. E ele saiu de 1 ponto para 20 pontos acima e venceu. O quão rápido ele esquece. Após a reeleição bem-sucedida, McConnell mudou rapidamente sua postura. Ele não apenas evitou buscar um resultado eleitoral justo durante as eleições gerais de 2020, mas também começou a atacar Trump após o segundo julgamento de impeachment. Ele apoiou a ideia de Pelosi de estabelecer uma comissão no estilo 11 de setembro para investigar o incidente de 6 de janeiro. Além disso, Trump anunciou a integridade política de McConnell. Ele disse que a posição de McConnell em relação ao Partido Comunista Chinês é questionável por causa dos substanciais negócios de sua família na China. Além disso, ele não tem tomado atitude diante da enorme ameaça econômica e militar que o PCC representa. Trump terminou com uma declaração forte: este é um grande momento para nosso país e não podemos deixá-lo passar usando líderes de terceira categoria para ditar nosso futuro. O propósito da declaração de Trump é muito claro: remover McConnell como líder do Partido Republicano. Essa é a primeira ação política significativa que Trump realiza desde que deixou a Casa Branca. Desde o início da eleição, houve membros do Partido Republicano que ficaram do lado da extrema esquerda em quase todos os assuntos polêmicos. É por isso que chamamos esta eleição de uma batalha entre a justiça e o mal, ao invés de um conflito entre partidos políticos. Se Trump deseja continuar promovendo sua agenda América em primeiro lugar, um passo crucial é remover os republicanos que conspiram com os democratas. Este é mais um evento sem precedentes em que um ex-presidente agiu contra o ex-titular de um partido. A razão pela qual Trump pode fazer isso enquanto não está no cargo é porque Trump representa ideais mais profundos e ainda possui uma influência muito poderosa no Partido Republicano. Trump está realmente forçando McConnell a renunciar imediatamente. Isso seria impossível sem antes obter um consenso entre os republicanos. No mesmo dia, Don Thrasher, presidente do Partido Republicano de Nelson County, ao qual McConnell pertence, também emitiu um comunicado pedindo a renúncia de McConnell. O Partido Republicano de Kentucky também condenou McConnell no mês passado, o que mostra que ele nem mesmo é popular em seu estado natal. As ações de Trump no Partido Republicano são um passo para resolver os conflitos internos dentro do partido. Quando ele deixou a Casa Branca, havia rumores de que ele tentaria fundar seu próprio partido político. Só depois de encontrar com Kevin McCarthy é que ele anunciou seu apoio aos republicanos na retomada da Câmara para as eleições de meio mandato. Trump provavelmente considera este um passo importante na limpeza do Partido Republicano. Consertar o partido existente poderia ser muito mais eficaz do que criar um novo. É provável que essa iniciativa seja o que Trump quis dizer com estaremos de volta de alguma forma. Se McConnell renunciar, os democratas enfrentarão um partido republicano muito mais duro. E voltando à China, o Wall Street Journal começou a publicar uma série de artigos em outubro passado. O artigo mais recente revelou uma história sobre como a oferta pública oficial, IPO, do Ant Group de Jack Ma foi bloqueada.
Tudo começou no ano passado. O Ant Group é uma empresa de serviços financeiros na internet de propriedade de Jack Ma, o homem mais rico da China. A oferta pública inicial estava programada para 5 de novembro de 2020. O mercado estava agitado, pois foi um dos maiores IPOs do mundo até o momento. Mas em 3 de novembro, poucos dias antes do lançamento da oferta, Pequim a bloqueou justamente na época da eleição dos Estados Unidos. Muitas fontes dizem que Xi Jinping tomou a decisão de efetuar o bloqueio, mas desde então desapareceu da visão pública. Seu grupo Alibaba também estava sob investigação por oficiais comunistas chineses, mas permaneceu em silêncio por quase 3 meses antes de reaparecer no final de janeiro deste ano. Muitos viram isso como um sinal de que ele havia sobrevivido à crise. Durante esse tempo, o Wall Street Journal publicou uma série de histórias que cobriam Jack Ma e o Ant Group. O artigo mais recente foi publicado em 16 de fevereiro. Ele revelou mais histórias internas por trás da decisão de Xi de bloquear a oferta pública inicial. Relatórios anteriores deram 2 razões principais. Xi estava preocupado com o fato de o Ant Group estar aumentando o risco do sistema financeiro e furioso com seu fundador, Jack Ma, por criticar sua campanha para fortalecer a supervisão financeira. O último relatório revela razões mais profundas para bloquear o IPO. As autoridades de Pequim, em uma investigação governamental não relatada, descobriram que quem realmente estava se beneficiando com o IPO eram, na verdade, muitas famílias de negócios poderosas do PCC. As famílias estavam por trás da empresa, muitas das quais são rivais políticos proeminentes de Xi. Isso inclui Jiang Zemin, o neto de Jiang Zemin, e Li Botan, o genro de Jie Qilin, ex-líder sênior do PCC e uma figura importante sob Jiang Zemin. Parece que essas pessoas estão se escondendo para investir com segurança no IPO da Ant Group. Se o IPO for bem sucedido, eles e os executivos do Ant Group deverão lucrar pelo menos vários bilhões de dólares. Essa notícia é bastante interessante porque nos mostra que a rivalidade política entre Xi Jinping e Jiang Zemin nunca cessou, pois agora a vemos emergir novamente. Jiang Zemin e Li Botan, descendentes de poderosas figuras políticas, não são novatos na ideia de ganhar muito dinheiro com grandes corporações. Sua cooperação com Jack Ma também não é nova. Tudo começou com a compra de ações da Alibaba em 2012 por meio da Boyu Capital, uma empresa de propriedade de Jiang Zemin. Essa parceria já dura quase uma década, toda ela sob o reinado de Xi. Portanto, o fato de Xi ter suspendido o IPO da Ant Group é uma indicação de que os acionistas do IPO estão poderosos demais para que os funcionários regulares do governo central possam lidar. Em segundo lugar, como mencionado anteriormente, Xi suspendeu o IPO por 2 motivos. Ele está preocupado com os riscos financeiros sistêmicos e também não está satisfeito com Jack Ma depois que ele criticou publicamente sua campanha financeira. Em seu discurso público em 24 de outubro do ano passado, Jack Ma acusou abertamente as regulamentações financeiras cada vez mais rígidas do governo comunista chinês que impediam o desenvolvimento da tecnologia. Ma esperava resolver os problemas financeiros da China por meio da inovação e do desenvolvimento tecnológico, mas o problema é que o sistema regulatório financeiro da China sempre esteve sob o controle direto de Xi Jinping. Então, o discurso de Ma inevitavelmente se tornou um ataque pessoal a Xi. O medo de risco financeiro de Xi, no entanto, é provavelmente apenas uma desculpa. No ano passado, o Wall Street Journal relatou em uma conversa com reguladores em 22 de novembro. Ma tentou consertar seu relacionamento com o PCC. Ma disse aos reguladores: você pode pegar qualquer uma das plataformas que o Ant Group tiver, desde que o país precise, significando que ele estava disposto a doar todo o Ant Group ao governo de graça. Embora Ma tenha se esforçado ao máximo para expressar sua lealdade ao partido, ele ainda não conseguiu evitar que o IPO do Ant Group fosse cancelado alguns dias depois. Mas por que Xi ainda cancelou o IPO? Como o relatório do Wall Street Journal revelou, Xi estava de fato preocupado com as conexões políticas por trás da complexa estrutura de propriedade do Ant Group, incluindo ligações com famílias políticas que representam um desafio para Xi e seu círculo íntimo. Em outras palavras, esta é uma ameaça para Xi. Jack Ma não é apenas um fator importante no setor financeiro, ele também é o fundador da Alipay, que também tem causado problemas para o PCC.
Mais de 1 bilhão de clientes chineses usam o serviço, que já virou um hábito de consumo. Depois que o IPO do Ant Group foi cancelado, o PCC deu duas opções a Jack Ma. Uma era conectar os dados do Ant Group ao sistema de crédito nacional operado pelo Banco Central do PCC. O outro era para o Ant Group compartilhar as informações com outra empresa de classificação de crédito, que também era controlada pelo Banco Central do PCC. O PCC dá muita importância a esse tipo de dado e Ma tem uma vantagem. Ele também possui ativos de inteligência artificial e computação em nuvem, que são talvez os campos tecnológicos mais cobiçados pelo PCC. No entanto, Ma reteve os dados, embora o próprio Ma não tenha necessariamente quaisquer ambições políticas. Na opinião de Xi Jinping, não seria bom para rivais políticos ter participações em qualquer grande corporação que monopoliza tais informações confidenciais. O poder totalitário do PCC sempre esteve enraizado em sua política e tem sido assim desde a era maoísta. A integração da política e dos negócios também tem sido uma faceta do sistema do PCC, especialmente após a reforma econômica de 1978. Ma é apenas um jogador neste vasto sistema e é difícil dizer se ele poderá sair dele. Na verdade, muitos políticos e corporações em países ocidentais traíram seus valores para o lucro, alinhando-se com as práticas do PCC. Talvez este seja apenas o destino de todos os empresários que tentam ter sucesso em um sistema comunista. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigado por assistir e até a próxima!